Permanecendo de pé ainda, igreja, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Glória a Deus, fico feliz pela sua vida, uma satisfação estar aqui nesta noite, agradeço a Deus por estar aqui com essa oportunidade, o nosso pastor Rodrigo. Eu acho que em todo o meu ministério nunca teve um pastor que deu mais oportunidade para me estar ministrando do que o pastor Rodrigo. Eu sou grato, pastor Rodrigo, pela sua vida, porque eu sempre, quando eu me converti, desde os 14 anos, eu sempre fui mais para o lado da música, né? Dos louvores. E todas as igrejas que eu passava, parece que tinha um imã, pastor, que os pastores faziam, não, você tem que ficar no louvor. E terminou que eu não ia muito para o lado da palavra. E na Adelago, graças a Deus, o pastor Rodrigo tem me dado muita oportunidade. E Deus tem me dado graça também para poder me aprofundar mais nesse lado, né? Ministerialmente. Eu quero louvar ao Senhor pela sua vida e agradecer a Deus pela vida da minha esposa, também a Lília, a todos que nos assistem, que Deus abençoe. E quero convidar você para abrir as vossas Bíblias, lá no livro de 2 Reis, o capítulo de número 5, amém? Agradecer também pelo pastor Cristiano, que é companheiro combatente, pastor Clécio, que não está presente. Irmãos, você só não me compare com o pastor Rodrigo, pastor Cristiano, pastor Clécio. Eu sou o menor dentre eles. O pastor Cristiano, um profundo conhecedor da palavra, para mim ele é um mestre. Pastor Rodrigo nem se fala a profundidade que ele conhece a palavra. O pastor Clécio parece uma enciclopédia ambulante, porque ele fala os versículos assim de cabeça. Eu já tenho dificuldade de memorizar versículo. Eu sei a interpretação bíblica, mas para memorizar às vezes eu tenho essa dificuldade. Então, mas eu creio que se você ficar orando, Deus vai fazer com que saia alguma coisa nessa noite para a sua vida, amém? Quantos abrirem 2 Reis, capítulo 5, dá um glória a Deus. Em 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1, fala: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era esse varão homem valoroso, porém leproso. Pode sentar em nome de Jesus, glorificando ao Senhor, e nós vamos estar nesta noite ministrando a palavra de Deus. Joab, daqui a pouco você pode já começar o solo da música. Eu gosto de acompanhar o teclado, que fica muito mais gostoso a mensagem, eu acho, né, na minha concepção. Irmãos, nós estamos aqui nesta noite, diante de uma palavra em que, quando eu estava estudando essa palavra para transmitir para a igreja, pastor Cristiano, é uma palavra que desafia cada um de nós. Porque Naamã, ele era um homem de muito valor, como nós já lemos aqui no verso 1. Naamã, ele era o capitão, ele era o comandante da guarda do exército sírio. A Bíblia diz que Naamã, ele era um homem de muita estima do seu Senhor. Quando você ouve Senhor aqui, é o Senhor com S minúsculo, porque era um homem que era o seu Senhor. E Naamã, a Bíblia diz que Deus dera grandes livramentos à Síria e vitória diante das nações. E diante dessas nações, o próprio Israel tinha perdido para a Síria. Lembre-se que todas as vezes que aparece na Bíblia que Israel perderam a batalha, é porque Israel estava em desobediência, é porque Israel estava adorando outros deuses. Quando alguém passa-se para adorar outros deuses e entrar em desobediência, a tendência é só o fracasso. Eu nunca vi ninguém na vida dizendo assim, olha, eu pequei e dei certo na minha vida, porque todo princípio parte de uma obediência. Aquele que quer o sucesso na vida, ele tem que obedecer à palavra de Deus. E Naamã, ele era um homem de muita pompa, ele era um homem de muito sucesso. Naamã era aquele homem que, quando ele ganhava batalhas, quando ele entrava na sua nação, ia pessoas jogando flores nos seus caminhos, ia pessoas atrás cantando música, porque naquela época era de costume um combatente ganhar vitórias e ele receber as suas honrarias. E a Bíblia diz que Naamã, ele era um homem muito respeitado, um homem muito valoroso, ele tinha suas medalhas, ele tinha seus títulos, mas a Bíblia diz que, diante de todo o sucesso, Naamã encontra um fracasso diante dele. Naamã se encontra diante de uma lepra, porque Naamã, ele vivia diante da sociedade, diante daquelas guerras, como um homem forte, até porque ele tinha o seu traje de exército, e ele usava também algo que escondia o seu rosto, mas Naamã, ele tinha uma vida diferente fora daquela máscara. E aqui entra
algo que me chama muita atenção, porque Naamã, ele tinha uma vida em casa que ele não tinha lá fora. Em casa, a mulher de Naamã sabia que ele tinha uma lepra, que ele tinha uma dificuldade, que ele passava por algo em que só Deus podia fazer milagre. A lepra na época era como se fosse uma hanseníase no dia de hoje. Então Naamã, ele foi parado por tudo aquilo que aconteceu na sua vida. Quantas pessoas, às vezes, elas são pessoas de sucessos, são pessoas que estão prontas a acontecer algo na sua vida, e de repente ela encontra diante de um desafio. Eu não sei você nessa noite, mas talvez você estava indo bem, talvez você estava indo no sucesso, mas aconteceu algo na tua vida que desestabilizou as suas emoções, desestabilizou a sua vida. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite, aleluia. Um profeta vai se levantar na tua vida, Deus vai te enviar para uma terra e vai ter resposta para Deus mudar a situação que você está vivendo. E Naamã, ele era um homem de muito sucesso, como eu já falei, e de repente ele chega em casa e falou: olha, minha esposa, eu não tenho mais o que fazer, porque o que é que adianta ter um sucesso lá fora, e de repente, no meu recôndito, no meu particular, eu tenho uma lepra, tenho uma situação difícil para mim poder tratar na minha vida. E Naamã, ele não dormia direito. Naamã, ele já não era mais a mesma pessoa, porque tem problema nas nossas vidas que às vezes não nos deixa dormir. Se tem uma coisa que nos incomoda, é um problema quando ela entra na nossa mente. Se tem uma coisa que nos incomoda, é um sentimento não resolvido quando nós não tiramos dentro da gente. Aquele sentimento é capaz de nos entristecer. Aquele sentimento é capaz de fazer-nos impotentes diante de qualquer situação. E Naamã, diante daquela situação, falou com sua esposa. A sua esposa ficou preocupada. E havia uma jovem que foi deportada pelo exército da Síria, quando a Síria ganhou aquela guerra diante de Israel. E aquela jovem foi trabalhar na casa de Naamã como empregada. E aquela jovem, ela prestou atenção no seu senhor, prestou atenção em Naamã. E ela falou: minha senhora, eu vejo que o meu senhor, ele é um homem que tem muito sucesso, mas ele está passando por um momento difícil na sua vida. Olha, eu conheço um profeta lá na terra de Samaria, que o nome dele é Eliseu. Quem sabe ele vai resolver o problema de Naamã. Quem sabe ele pode resolver o problema dessa lepra. E a Bíblia diz que aquela menina chega para sua senhora, aquela mulher de Naamã, a esposa, chega diante dele e fala: meu marido, essa menina que trouxe de Israel, que ela veio cativa para a nossa nação, ela tem uma resposta para a sua vida, ela tem uma resposta que pode mudar a sua vida. E ele falou: qual? Existe na terra de Samaria, em Israel, um homem chamado Eliseu. Ele é um profeta muito conhecido. Quem sabe talvez ele vai orar por você, quem sabe talvez ele vai impor as mãos, mas eu creio que algo pode acontecer. Deus vindo a tua vida nessa noite. Talvez a porta se fechou, mas tenha esperança, creia na palavra da menina, porque o profeta está te esperando, e uma porta está para se abrir dentro desses dias da tua vida. E a Bíblia diz que aquela menina, ela fala, Naamã, ele fica interessado, ele acha aquela coisa fantástica, porque um profeta que realizara grandes milagres, até porque então Eliseu era muito falado. E a Bíblia diz que Naamã, ele prepara a sua comitiva, prepara os seus cavaleiros, prepara aqueles seus carros, prepara aquele povo e fala: nós vamos para Israel e se encontrar com o profeta, mas antes de partir para Israel, eu preciso falar com o meu Senhor. Ele falou: meu Senhor, eu estou passando por um problema, eu preciso ir para Israel, porque em Israel há uma solução para a minha vida. E a Bíblia diz que aquele senhor de Naamã, o seu chefe, pegou logo uma carta e escreveu para o rei de Israel, para que aquela carta, quando fosse apresentado perante o rei Jorão, aquela carta pudesse ser lida e Naamã pudesse chegar. Até porque para se chegar em Israel, ele precisava de uma carta, porque a Síria era inimigo do povo de Israel, e aquela carta foi feita como uma apelação. Apelação, no contexto jurídico, é um recurso em que é feito de um tribunal inferior para um tribunal superior. Todas as vezes que alguém pede um recurso, é porque os recursos daquele tribunal se esgotaram. Então ele vai pedir recurso a um tribunal que existe mais competência para resolver aquele caso. Ou seja, contextualizando na sua vida, a Síria, Naamã, o seu exército, o seu rei, ele sabia que na Síria não tinha profeta que pudesse resolver as coisas para ele. Ei, eu tenho uma palavra para te dizer. Naamã, ele quando se colocou para ir para Israel, ele não se colocou como inimigo, porque se ele se colocasse como inimigo, talvez ele não conseguiria aquilo
aquilo que Deus tinha para ele. Mas Naamã se colocou como servo para ele entrar naquela terra e para receber aquilo que Deus tinha para ele. Deus diz para você nessa noite que Ele vai te reconciliar diante dos teus inimigos. Você não vai entrar com o inimigo, porque na terra que você está, talvez você espere uma necessidade e que você vai ter que ir para outra terra para Deus liberar uma vitória para a tua vida. E Naamã, quando ele saiu da sua terra, ele viu que ali não tinha esperança e ele foi para Israel. E quando ele entra em Israel, quando ele pega aquela carta e endereça ao rei Jorão, ao rei de Israel, aquele rei, ele pega e lê aquela carta. Quando ele lê aquela carta, ele acha um absurdo. Ele fala: como é que esse homem me manda uma carta se eu não tenho condição de curar essa pessoa? E a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes e muito se indignou. Há um contexto nessa passagem. Indignação às vezes vem na vida das pessoas, daquela que não ora, daquela que não busca Deus. Quando Jorão recebeu aquela carta, ele muito se indignou porque não tinha oração. Ei, Deus manda dizer para você nessa noite: a tua situação vai resolvida com o joelho no chão, com oração. A tua batalha, ela se resolve orando, porque Deus, Ele quer dar vitória contigo, enquanto você ora pela sua vida, pela vida dos seus, e daquilo que Deus está colocando propósito diante de ti. E a Bíblia diz que quando Jorão ele recebe a carta, ele rasga as suas vestes e ele fica indignado, porque ele fala assim: olha, por acaso eu sou profeta? Eu sou apenas um rei, eu exerço apenas uma estadia aqui, de sentar no trono, de mandar ordem. E a Bíblia diz que logo de pronto, Eliseu, ele sabe da notícia e ele manda ele vir para mim, porque eu tenho solução para o problema dele. Ei, quem ora é diferente, quem ora tem solução para resolver. Quando o problema vem, ele fala assim: deixa vir em mim, porque eu vou resolver esse problema em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que quando ele recebe aquela carta, ele manda vir até a mim. Eliseu fala assim: vem até a mim. Aleluia, Deus estará aqui, igreja. Soren King, um teólogo dinamarquês, ele fala que a oração, ela tem uma finalidade, que para muitos interpretam de uma forma diferente. Oração, ela não tem uma finalidade de influenciar a Deus, mas sim de mudar a vida de quem ora. Eu vou repetir para você entender nessa noite. A oração, ela não tem a finalidade de mudar a Deus, mas sim da vida daquele que o ora. Então, todas as vezes que você ora, não é para você tocar a Deus, não é para você mudar aquilo que Deus quer fazer, não. Deus sabe o que Ele vai fazer, mas quando você ora, é para Deus mudar o teu coração, é para Ele te colocar diante de um propósito, é para Ele te levar a uma terra e dizer: olha, o profeta está te esperando, mas é preciso você orar. Ei, a oração, ela te guia, a oração, ela te leva ao norte que Deus quer te levar. E aquela oração, a Bíblia diz que Eliseu, ele já estava orando, já estava esperando, e o rei manda Naamã ir até a casa do profeta. A Bíblia diz que ele pega a sua cavalaria, chega na casa do profeta. A Bíblia diz que ele bate palma, não sei, bate a porta, e quando o profeta sabe que ele está ali, o profeta manda o seu servo falar assim: olha, vai lá fora, fala para ele que ele mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Pense numa pessoa, irmão, uma autoridade que era da terra da Síria, um homem de posição, um homem de respeito, vai para uma terra que não é sua. De repente ele chega numa terra e é contrariado, ou seja, é tratado de forma indiferente por profeta, e que ele esperava algo acontecer na vida dele. Aqui eu entro na mensagem. Quando ele chegou diante do profeta, ele logo fica meio contrariado. Como é que eu chego para falar com o profeta e o profeta não me atende? Porque, irmãos, há coisas que deixam o ser humano meio que contrariado. É uma indiferença, uma falta de atenção e um contato no olho. Pastor Rodrigo, todas as vezes que eu vou falar com alguém, se ela não olha no meu olho, se ela baixa a cabeça quando eu estou falando, ou se ela não me dá atenção, eu fico pensando que a pessoa já está rejeitando a minha conversa. E aquele homem, ele se sentiu diferente. Quando ele chegou diante dele, ele falou assim: olha, eu vim para essa terra, o profeta não me atendeu. Ainda vem um servo dele e manda que eu mergulhe lá no Rio Jordão. O Rio Jordão é um rio sujo, é um rio barrento, é um rio que tem alguns lodos. Deus diz para você nessa noite: não menospreze
o cenário do teu milagre. Valorize quem está dentro dele. Eu vou repetir na sua vida. Não menospreze o lugar do seu milagre, mas valorize o que está dentro dele. Olha, muitas das vezes nós menosprezamos aquilo que particularmente pensamos que não vai ser o jeito certo. Eu, na minha vida, particularmente falando, quase 100% das coisas que eu planejei que ia dar certo não deu. Porque às vezes nós somos levados a olhar pelo cenário. Deus diz para você nessa noite: não importa o cenário que você está, não importa a cidade, não importa como está a tua empresa, não importa como está o teu casamento, não importa como está a tua família, não importa como está a tua vida espiritual, mas Deus diz para ti nessa noite: o Jordão está preparado, ele está diante de ti, você vai ter que mergulhar, algo vai acontecer, mas não menospreze o lugar que é o cenário do seu milagre na sua vida. O Jordão estava preparado, pastor Rodrigo. O povo estava tudo na expectativa, porque até porque veio muitas pessoas junto com ele. O profeta já liberou a palavra, o servo levou a palavra, e ali entra um conflito diante de Naamã e aquela situação, irmãos. Quantas das vezes nós estamos diante da situação e às vezes nós procuramos algo, uma direção de alguém, e às vezes a gente até recebe a direção e nós não queremos fazer. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, fala assim: Israel, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Deus tem prosperidade para você enquanto você obedecer, enquanto você crê no seu profeta. Ei, talvez você fale para mim: olha, Tiago, é muito difícil. Mas Deus diz para você: ouça o seu pastor, ouça a direção daquele que está, aleluia, no comando, na situação espiritual da tua vida. Porque a obediência é um princípio que vai te levar ao milagre. O Jordão está preparado, mas você tem que obedecer a palavra do homem de Deus. Se tem uma coisa, irmãos, que às vezes não dá certo, é quando eu vou contra a palavra do meu pastor. Se eu disser: pastor, não quero fazer, às vezes até eu não entendo na hora: pastor, eu não queria fazer, mas eu vou fazer, e dá certo, porque a direção do profeta traz segurança para a sua vida. Deus está dizendo para você nessa noite: seja submisso diante daqueles que Deus tem colocado para ser autoridade na sua vida. E Naamã, ele depara diante daquele rio e ele fala assim: olha, profeta, ô servo do profeta, não falei com esse profeta, cheguei aqui, não fizeram nada para mim, não colocaram um tapete, não colocaram ninguém para me recepcionar. E a Bíblia diz que quando ele chega, ele fala assim: olha, por acaso os rios de Damasco não são rios melhores do que o rio de Israel? Por acaso o rio Abana, o rio Farfá não é melhor do que esses rios? Porque aqueles rios são rios limpos, são rios lindos, são rios que cortam as cidades. Deus está mandando falar para você: pare das suas convicções. Às vezes nós criamos cenário nas nossas vidas. Às vezes a gente pensa que vai ser feliz do jeito que a gente imagina. Olha, aquele relacionamento vai dar certo, ele é fofinho, ela é fofinha, ela tem cara de que é uma bênção. Mas Deus diz para você: tire as suas convicções da sua mente. Às vezes você fala: Senhor, mas aquela terra é para mim, aquele emprego é para meu. Deus às vezes fala para você: olha, eu não vou abrir a porta porque é livramento, eu não vou te deixar nesse relacionamento porque é livramento, eu não vou te deixar ir para aquela terra porque é livramento. Deus está mandando eu dizer para você: o que eu tenho contigo não é em Damasco. Damasco talvez seja um cenário bonito, mas não é lá. O meu negócio contigo é no Jordão. No Jordão tem milagre, é nesse rio que você vai mergulhar. Mergulhe que você vai encontrar a resposta que Deus tem para você. O significado do nome Abana, irmãos, é rio de pedras, que depois traduziram como rio dourado. E o nome Farpá já quer dizer que farpa, que corta. Traduzindo para você: Deus não quer que você corte caminho para se dar junto com as pedras. Deus quer dar a você um caminho para que você encontre com o seu milagre. Desobediência só leva a gente para o caminho de pedras, irmãos. Quantos já andaram com carro a pé por rua de pedras, assim, pedregulho, aquela rua dentro da roça, assim, que parece que o carro não anda de segunda, só de primeira. É horrível. Deus não quer que você vá dar no meio das pedras. Deus quer que você dê, aleluia, passando pelo Jordão para alcançar o seu milagre, porque é o propósito de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz que quando Naamã, ele começa a questionar, ele fala: olha, esse rio é barrento, os rios de Damasco são os melhores rios. Eu vim aqui diante dessa situação e eu não vou mergulhar nesse rio. E a Bíblia diz que começa um conflito, irmãos, porque Deus nunca vai pedir para você aquilo que está diante da sua razão e da sua racionalidade. Você já parou para pensar que todas as vezes que Deus pede algo, é aquilo que nós não temos?
A Bíblia diz que Naamã, pastor Rodrigo, ele pegou os seus melhores apetrechos, pegou ouro, pegou muitas indumentárias, pegou presente, porque ele imaginou que levando aquela oferta, ele poderia atrair a presença do profeta. Naamã, ele preparou um cenário na sua mente, e quando ele vê um cenário totalmente diferente daquilo que ele pensa. A Bíblia diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Para de viver os seus caminhos, pare de pensar nos seus pensamentos, confia nos pensamentos de Deus, confia naquilo que Ele tem para você, e você vai ser bem sucedido em todas as coisas. Aleluia, louvado seja o teu nome, Deus. E a Bíblia diz que ele para diante daquele rio, ele olha aquele cenário, e ele fala: não posso estar vivendo isso. Eu, um homem de autoridade, eu com essas vestes reais, mergulhando nesse rio, mas esse rio não está preparado para isso. Esse rio não vai vir o meu milagre. Eu estava aqui, eu pensei que o profeta fosse vir em aviãozinho, fosse vir rodando, fizesse uma oração em cima da enfermidade. Às vezes a gente pensa que Deus vai fazer aquilo que a gente imagina, da forma que a gente imagina. Olha, se eu for ver com aquele profeta ali, se ele for vir rodando, se ele for vir, Deus fala para você: obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas das vezes a gente cria um cenário nas nossas mentes. Olha, Deus tem que falar comigo desse jeito, tem que vir voando e rodando. E muitas das vezes Deus fala para você com uma voz mansa, suave e tranquila ao seu coração. E quando ele está diante daquela situação, a Bíblia diz que o seu servo chega diante dele e fala assim: olha, nós já andamos tanto caminho, nós passamos por tantas situações, tivemos que pegar a carta de apelação, tivemos que passar por esse caminho todo, tivemos que preparar a cavalaria, tivemos que falar com o rei, tivemos que vir aqui na casa do profeta. Você está diante do seu milagre, e será que você vai voltar agora? Deus diz para você nessa noite: você já caminhou muito, você já passou por muita estrada, você já passou por muita coisa na vida. Tem pessoas que falam assim: olha, eu estou pensando em desistir. Um dia desse eu encontrei uma pessoa, ela falou para mim: eu estou pensando em desistir. Eu parei e falei para ela: pense na sua vida 10 anos atrás, como é que era, da onde Deus te tirou, do que você vivia, do que você necessitava. Você está em outro rumo, rapaz. Então levante a cabeça, você está numa situação melhor, prossiga. O negócio que Deus tem contigo não é para recuar, recuar não é mais escolha, a sua escolha é prosseguir para o milagre que Deus quer fazer na sua vida. Você não pode voltar, irmão, você está diante do rio, se voltar é prejuízo. E tem situações que não voltam mais na nossa vida, porque a oportunidade que eu já tive na minha vida, que nunca mais voltou. Deus diz para você nessa noite: a oportunidade que você tem, ainda que aparentemente o cenário seja contrário àquilo que você criou na sua mente, você precisa mergulhar, porque essa é a oportunidade da sua vida. E Naamã começou a olhar, porque às vezes Deus coloca alguém para a gente ouvir, irmãos. E ele começou a conversar: olha, rei, olha, Naamã, você já veio, você está leproso. Se esse profeta, por acaso ele mandasse tu fazer alguma coisa, mandasse tu colocar uma oferta diante dele, se ele mandasse tu ajoelhar aqui para impor as mãos de você, você não ia obedecer? E por que você não quer obedecer ao mergulho no rio? E a Bíblia diz que Naamã, ele começa a abrir o coração. Ele falou do rio Abana e Farpá. E a Bíblia diz que então chegaram-se antes dele seus servos, como eu já falei, e falaram, disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? E a Bíblia diz que ele cai em si. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. E a Bíblia diz que chegando no verso 14, irmãos, que aqui é uma parte crucial da mensagem. A Bíblia diz que Naamã desceu, aleluia. Eu acho que você não entendeu. Naamã, ele desceu, ele foi descendo. Deus diz para você nessa noite: continue descendo, porque é descendo que você vai subir. Sabe, aleluia. Sabe quem é que sobe descendo, irmãos? O cristão, quanto mais ele desce, quanto mais ele mergulha, Deus vai exaltando ele. Deus fala para você: se humilhe, desça, aleluia. Deixa as suas convicções, deixa as suas próprias filosofias de lado e mergulhe, desça, porque é descendo que se sobe. Deus tem um tempo de exaltação para você, mas é preciso você descer, aleluia. É preciso descer, irmãos. E a Bíblia diz que Naamã ia descendo. Se você for pegar o dicionário Aurélio,
Descendo é aquilo que estava em cima e começou a descer. É muito fácil você chegar para alguém que tem dinheiro e falar assim: olha, tem 3 casas na praia à venda, compra aquelas 3 casas, e a pessoa chega lá e 3 casas, patrimônio, mais 3 casas que se aumentou o patrimônio dele. Agora é difícil quando você vê uma pessoa falando assim: olha, aquelas 3 casas que tu tem, vende para pagar as tuas dívidas. Isso é descer, irmãos. Tem situações das nossas vidas que nós temos que perder para poder ganhar lá na frente. Tem situações nas nossas vidas que Deus tem que tirar. Por quê? Porque às vezes é um orgulho que mora dentro da gente. Às vezes é uma convicção que mora dentro da gente. Às vezes é uma fé distorcida. Deus está dizendo: você não vai crescer atrofiado. Você não vai crescer do jeito que você quer. Você vai crescer descendo. Porque quando você descer, quando você se preparar, tirar tudo aquilo que está te atrapalhando, vai vir um crescimento. Você vai florescer. Você vai avançar. Você vai crescer para os lados, porque eu sou o Deus que te exalto. Naamã, você está diante do rio, nós já andamos. Entre na sua consciência. E a Bíblia diz que Naamã começa a descer. A Bíblia diz que ele começa a mergulhar, irmãos. A Bíblia diz que quando Naamã dá o primeiro mergulho e ele levanta, o profeta falou para ele: tem que ser mais outro mergulho. Mas tem quanto? Mais 6 mergulhos. Imagina, irmãos, quem não queria entrar no rio e de repente ter que mergulhar 7 vezes. E eu comecei a interrogar o Senhor: Senhor, por que Naamã não foi curado no primeiro mergulho? Quantos concordam comigo que Naamã poderia ser curado no primeiro mergulho? Porque o primeiro mergulho era submergir, ele sentia a água, molhava o corpo todo e saía curado. Mas Deus falou para mim: tem coisas na vida que ela não sai no primeiro mergulho. Porque não tinha só orgulho na vida de Naamã, tinha os títulos que atrapalhavam ele crescer diante de mim. Às vezes o título nos deixa muito convicto. Porque se você for ler a passagem que nós acabamos de ler, quando Naamã foi enviado a Israel, Naamã, ele foi preparado pelo rei para ser recebido como uma pessoa muito importante. E de repente ele não foi recebido, ele foi recebido de forma diferente. Deus falou para ele: eu vou tirar essa sua convicção, os seus títulos. Deus está dizendo: perante lá fora você pode ser título, PhD, pode ser o que for, mas diante do Senhor você é servo. Diante do Senhor você tem que descer. Ei, você quer reconhecimento dos homens? Você quer ficar de pé diante da situação? Então desça. Lá fora o reconhecimento é para quem sobe, é para quem alcança, mas diante de Deus tem que descer, tem que se humilhar, tem que mergulhar. Para ser alguma coisa diante do reino de Deus, você precisa descer nessa noite. Adore o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E quando Naamã mergulha, segundo mergulho, terceiro mergulho, e o Espírito Santo falou para mim: precisava ser tirado muitas coisas de Naamã. Não é só a lepra era um meio de entrada para ele chegar naquele rio. Mas existia uma transformação que Deus queria fazer na vida de Naamã. Quantas das coisas Deus tem para fazer nas nossas vidas nessa noite? Quantas coisas Deus quer tirar dentro da gente? Às vezes nós crescemos diante de uma situação em que nós vivemos e vamos andando, e aquilo vai nos acompanhando. E Deus quer dizer para você nessa noite: Ele não quer te fazer um vencedor diante da população, diante da multidão, e ser um fracasso na sua casa. Deus quer que você seja uma bênção lá fora, mas na sua casa você seja livre dessa lepra. Seja livre dessa lepra, seja liberto dessa lepra que está contaminando você, está contaminando a sua vida, a sua vida socioeconômica, a sua vida familiar. Deus tem para você nessa noite algo para dizer, que você tem que ser liberto, porque Deus quer que você seja uma bênção em casa e lá fora, diante das pessoas. Quantos creem nessa palavra, dão glória a Deus? E Naamã mergulhou, e a Bíblia diz que ele vai na quinta, ele vai na sexta. A Bíblia diz que o homem estava tão quebrantado, porque ele nem se importava. Ele estava mergulhando no melhor rio, irmãos. Porque quando a gente está com pensamento em nós mesmos, é difícil a gente fazer aquilo que Deus quer. Mas quando a gente começa a mergulhar, nós entendemos que aquilo que Deus tem para nossas vidas é melhor. A gente entende que aquilo que Deus tem para nossa vida é cura. A gente entende que aquilo que Deus tem para nossa vida é algo que vai fazer uma mudança na nossa história. Porque Deus não quer que você prossiga com essa lepra na sua vida. E a Bíblia diz que quando ele mergulha a sétima, quando ele volta e ele sai do rio, a Bíblia diz que a sua pele estava como de uma criança. Ei, não se importe quantos mergulhos tem que dar. Se for 6, 7, mergulhe nessa noite. Você vai ser curado, você vai ser livre. A sua história vai mudar. E todos vão ver que o Deus de Israel fez uma aliança contigo, em que homem nenhum tirará. Aleluia.
E a Bíblia diz que quando Naamã, ele se encontra ali perante a multidão, todos começam a abraçar. E ele reconhece que há profeta em Israel. Porque tem gente querendo encontrar solução aonde não tem. O negócio que Deus tem contigo não é com a Síria. O negócio que Deus tem contigo é em Israel. É em Israel que Deus vai fazer um milagre na tua vida. E Deus me mostrou diante dessa situação em que Israel é a nação escolhida, mas um adorador Deus não rejeita. Você viu o caso daquela mulher Cirofenícia, que ela foi aos pés de Jesus, que ela orou para Jesus sarar a filha dela, e Jesus de repente fala para ela: olha, eu não vou tirar o pão de Israel para dar aos cachorrinhos. E ela falou: Senhor, mesmo o Senhor me tendo como uma cachorrinha, eu te adoro, porque eu creio que do Senhor sai virtude, eu creio que do Senhor sai cura. Ei, independente de você estar fora, independente de onde você esteja, independente dos paradigmas, dos dogmas que estão te afastando do Senhor, Deus diz para você nessa noite: ainda que você não seja Israel, você vai ser Israel. Basta você o adorar, basta você buscar. Assim como Naamã saiu de uma terra distante, de uma nação inimiga, e alcançou o milagre, porque ele reconheceu que havia profeta, e o Deus de Israel podia curar naquele momento. Deus diz para você nessa noite: saia da terra da Síria e vá para Israel. Deus vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Deus diz para você que está nos assistindo: tire os seus paradigmas, aquilo que te afasta de Deus, e venha para a presença dEle nessa noite, que Ele quer fazer algo na tua vida. E a Bíblia diz que ele foi curado. A pele dele é como a de uma criança. Se você pegar uma pele de uma criança, irmãos, parece uma seda. Você não vê mancha, é lisa. E assim ficou a pele de Naamã. Deus diz para você nessa noite: a sua situação que você está passando vai ser para promover algo em que você não viveu. E aquilo que você acha que é difícil, aquilo que você acha que você não vai ser restituído, Deus vai trazer algo tão diferente que vai ser melhor do que aquilo que você vive hoje. Ei, eu acho que você não creu não, senão você glorificava. Aquilo que você está vivendo não vai se comparar para aquilo que Deus está preparando na sua vida, porque é bem maior do que essa situação que está tentando te esmagar. Glória ao teu nome, Jesus. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. E a Bíblia diz que quando Naamã ele passa a ter aquele milagre, ele chega perante o profeta maravilhado. Ele fala: profeta, me perdoe, porque eu esperava tanta coisa, um cenário diferente. Eu esperava que você viesse rodando no reteté, no aviãozinho, e não foi do jeito que eu imaginava. E ele falou: olha, a partir de hoje eu quero levar algo de Israel para ser em memória da minha vida. Porque tem gente que precisa trazer a memória, a aliança que Deus faz na sua vida. E quando ele pega aquela terra, aquelas coisas, ele fala: olha, a partir de hoje, Eliseu, eu me comprometo de adorar somente esse Deus, porque foi dele que ele mudou a minha história, foi dele que tirou essa lepra. Eu era adorador do Deus Rimon, eu adorava Rimon lá na Síria, em Damasco. Porque se você for hoje em Damasco, se você ver a história da Síria, Rimon até hoje é o Deus mais importante daquela nação. Mas a Bíblia diz que Naamã, ele abre mão de adorar aquele Deus para reconhecer que o único Deus é o Deus criador do céu e da terra, é o Deus de Israel, é o Deus que ainda faz milagre, é o Deus que ainda cura leproso, é o Deus que prepara um cenário para realizar coisas extraordinárias na tua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer. Cante. Queremos mergulhar nessa noite, Jesus. Queremos mergulhar nessas águas. Queremos ser sarado. Transforma a história. Aquele que nos assiste, aquele que está precisando de um milagre, talvez uma lepra, Senhor Deus, que está enfraquecendo a fé do teu povo. Tira essa lepra nessa noite. Aleluia. Diga mais uma vez. Diga: Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do... Oh Deus, queremos mergulhar nessa água, Senhor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Cante: quando o meu eu e o meu orgulho
orgulho. Diga: descer comigo. Desça nessa noite. Deus está preparando uma exaltação para a tua vida. Diga: nas águas do rio. Então subirei. Como Naamã curar. Do mesmo jeito você não vai ficar. Diga: eu abro mão de tudo que sou. Abra mão daquilo que, aleluia, te afasta, daquilo que te deixa prepotente. Abra mão, se humilhe. Diga: eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Diga: Senhor, 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 quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Diga: me purifica, ó Deus, me purifica. Eu quero ser limpo. Seja limpo nessa noite, como Naamã do teu. Só os adoradores cantando. Diga: Senhor, Senhor. Diga: quebra, Senhor Jesus. Deus está quebrando o orgulho nessa noite. Deus está tirando lepra dos teus relacionamentos, do teu casamento. Deus está tirando a lepra da tua visão profissional. Mergulhe na água do seu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo, como Naamã do teu. Aplauda o nome de Jesus, amém? Glória a Jesus.